Professor, libera seu microfone aí, professor. Tô falando aqui pra caramba. Falando. E ninguém tá me ouvindo, né? Beleza, estamos na questão 51, tá? O material tá no Telegram, tá bom? Quem entrou aí não tem acesso, o material de questões táticas está no Telegram, beleza? E aqui a gente vai fazer os comentários das questões. Já corrigimos bastante questão aí, aprendemos muita coisa, revisamos vários tópicos, e agora a gente está na questão 51. Então vamos lá. Questão 51 é o seguinte: o Major John, do Exército, oficial com 20 anos de serviço ativo, foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar. Tirar esse aqui, ó. Pelo crime de estelionato, certo? A 3 anos de reclusão em sentença de 2016. Por um estelionato praticado em 2015, certo? Obrigado. Ele não recorreu, nem o Ministério Público. A sentença transitou julgado em 2016. Beleza, vamos lá. Ele praticou um crime de estelionato, foi condenado a 3 anos de reclusão. Letra A fala o seguinte: a mencionada sentença que condenou o Major John pode determinar a perda do posto e da patente pelo oficial, perda que se efetiva com trânsito em julgado em 23 de abril de 2016. Verdadeiro ou falso essa questão, pessoal? A letra A. A gente fez uma questão parecida hoje de manhã, né? Então vamos lá, vamos entender por que essa questão está errada, tá? Ela está errada porque a perda do posto e da patente do oficial, e aqui no caso o oficial das Forças Armadas, ela não se opera automaticamente após a sentença transitar em julgado, certo? Tem que passar por um julgamento no tribunal competente, no caso do oficial, no STM, no oficial das Forças Armadas, certo? É isso que aduz a nossa Constituição no artigo 142, parágrafo 3º, oficial das Forças Armadas. É isso que está no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, quando ela fala que para decidir sobre a perda do posto e da patente, depende de uma decisão de um tribunal competente. Então, não é a sentença no primeiro grau, certo? Não é a sentença no primeiro grau, que foi a sentença ali do Conselho Especial de Justiça, que determina a perda do posto da patente. Mas, professor, lá no artigo 99 do Código Penal Militar, está escrito que o oficial condenado a mais de 2 anos de reclusão, ele perde o posto e a patente. Pois é, mas a gente tem que interpretar o Código Penal Militar conforme a Constituição, certo? A Constituição, ela indica esse procedimento diferenciado para que o oficial perca o posto e a patente. Perfeito? Pois bem, próximo item, senhores. Próximo item diz o seguinte: com tal condenação, o Major John está sujeito à declaração de indignidade para o oficialato pelo Superior Tribunal Militar? Aí é verdadeiro, pessoal. Por quê? Senhores, aqui não tem muito para onde a gente fugir, tá? Quando você vai lá nas penas acessórias, você tem a pena de indignidade para o oficialato, certo? E lá, senhores, independente do quantum da pena, tá? Se for condenado a uma pena privativa de liberdade por aqueles crimes, certo? Abram lá o Código Penal Militar, por gentileza, no artigo 101. Se é isso mesmo. Não, no 100, perdão, no 100. Se o oficial for condenado por quaisquer pena, qualquer prazo de pena, certo? Privativa de liberdade a esses crimes, 161, desrespeito a símbolo nacional, 235, pederastia. Aí do 240 até o 252, são praticamente todos crimes contra o patrimônio. Tem estelionato, tem roubo, tem furto, não tem apropriação indébita, tá? Mas é um rol taxativo, certo? E não tem muito por onde você fugir, certo? Você tem que decorar esses crimes. A única lógica que a gente vê aqui é em relação aos crimes do artigo 240 até o 252, que envolve crimes contra o patrimônio. Porque, olha só, o 61 é desrespeito ao símbolo nacional. Aí o examinador coloca desrespeito ao superior. Não é, certo? Porque não está no rol. O 235 é pederastia. Pederastia
é a prática de ato libidinoso consensual, certo? Dentro de um local sob administração militar. Então, e aí se ele colocar, por exemplo, o estupro conduz à indignidade para o oficialato? Não conduz, porque não está previsto no rol dos crimes. É óbvio que se o oficial for condenado por estupro, certo? Vai ser uma pena acima de 2 anos, porque a pena mínima é 8, né? E ele vai perder o posto, a patente, tudo mais. Mas a indignidade para o oficialato não é isso, é uma pena acessória que ela vai incidir em crimes que não necessariamente são graves. Então não há uma coerência lógica, não tem como você fazer um decoreba, todos os crimes contra a autoridade, disciplina, não tem, certo? A gente tem que decorar mesmo. E por fim, é o crime de peculato pelo erro de ontem, e a falsidade ideológica e a falsidade de documento, certo? Falsidade de documento público. Então, tem que decorar esses crimes, certo? Que conduzem à pena de indignidade para o oficialato, e o estelionato está nesse rol, por isso que a letra B está correta, perfeito? Pessoal, aqui, ó, para quem não conhece a nossa dinâmica, é bem aberto, tá, pessoal? Aqui é para a gente aprender mesmo, a gente parte de um pressuposto que os alunos que estão aqui com a gente no Questões Táticas, eles já estão estudando, eles estão aqui praticamente para revisar por questões, certo? Para pegar alguma coisa nos comentários que seja além daquilo que ele vê num comentário do que concurso, além do que ele vê, certo? Numa aula no YouTube, para realmente a gente ter esse contato aqui e ser diferencial. Então, se tiver alguma dúvida, tiver alguma consideração, fala, poxa, professor, não entendi, pode perguntar, certo? A aula aqui, a ideia é realmente ser dinâmica, ser flexível, certo? Para atender a necessidade de vocês. Tranquilo? A letra C, pode escrever no chat, tá? Eu prefiro que escreva no chat do que se todo mundo começar a falar no áudio aqui, pode atrapalhar, tá bom? Vamos ver por que a letra C está errada. A sentença que condenou o Major John pode conter a previsão de conversão da pena de reclusão em pena de prisão? Não pode. A pena de prisão é a pena principal. Lembra que a gente passou de manhã? Olha só. Penas principais é o morri de suprir, né? Morri de suprir. A gente escreveu lá. Morri de suprir. Morte, reclusão, reforma, impedimento, detenção, suspensão do exercício do posto da graduação, prisão. Beleza. Penas principais são aquelas que estão descritas no tipo penal, que estão descritas no preceito secundário, certo? A pena de prisão é uma exceção dessas, ela não está descrita no tipo secundário. Ela é uma pena que ocorre por conversão. Mas para se converter em pena de prisão, senhores, ela precisa, certo? No máximo, a condenação tem que ser até 2 anos. Senhores, vocês me ouvem? Esse problema só está acontecendo com o MBelo aqui? Todos me ouvem, ok? Manda um ok aqui no áudio. Dá uma olhadinha aí, não sei se é homem ou mulher, né? MBelo, dá uma olhadinha se não é a configuração do seu som aí, tá? Beleza? Então, entenderam por que a C está errada? Porque a pena de prisão, pessoal, a pena de prisão, para se converter em prisão, certo? Só é possível se a pena não ultrapassar 2 anos. Se a pena não ultrapassar 2 anos. Se a pena ultrapassa 2 anos, não é possível converter em prisão tanto a reclusão, tanto quanto a detenção. Vamos ver aqui a letra D. Segundo o Código Penal Militar, o Major John pode iniciar o seu cumprimento de pena em regime aberto, caso seja reincidente. Senhores, aqui, ó, vamos jogar lá no processo penal agora, tá? Eu quero que vocês me escrevam no chat aí quais são as 3 circunstâncias em que, na justiça, professor, então a prisão é uma pena decorrente das principais? Olha só, quem está no iPhone aí. Ela é uma pena principal, ponto. Certo? A pena de prisão é uma pena principal, ponto. Só que ela é uma pena que ocorre por conversão, e somente por conversão, em relação à detenção e à reclusão, beleza? Então, quando a pena de reclusão ou detenção é menor que 2 anos,
pode ser convertido em pena de prisão. Qual é a diferença? O local de cumprimento, certo? Por exemplo, no caso dos oficiais que cumprem pena de prisão, ele vai cumprir em um estabelecimento em uma unidade militar, num alojamento, por exemplo, certo? Agora vejam bem, esse próximo item aqui, olha que interessante. Ele está falando sobre progressão de regime no direito penal militar. Eu quero que vocês me digam no chat aí quais são as 3 circunstâncias que o Código de Processo Penal Militar diz que não se aplica não, mas que a Justiça Militar Estadual pode aplicar normas diferentes daquelas previstas no Código Penal Militar. Reformulando a minha pergunta. O Código de Processo Penal Militar ele diz o seguinte: aplica-se o Código de Processo Penal Militar na Justiça Militar Estadual, salvo em 3 hipóteses. Alguém lembra disso? Vocês têm que entender isso para entender por que eu vou explicar para vocês que o item D está errado. Não é bem isso. O civil cometendo crime militar não ocorre na Justiça Militar Estadual, mas é por força da Constituição, certo? Porque a Constituição diz que a Justiça Militar Estadual só julga os militares dos estados. Eu vou colar aqui o artigo 6º do Código de Processo Penal Militar, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. E vão entender por que esse item está errado. Certo? Se quiserem, já podem ir abrindo aí. Artigo 6º do Código Penal Militar. Processo Penal Militar, perdão. Código de Processo Penal Militar, tá? Olha lá. O Código de Processo Penal Militar, eles fazem o seguinte, certo? Ele diz o seguinte: aplica os Códigos de Processo Penal Militar naquilo que for aplicável à Justiça Militar Estadual, salvo quanto à organização da Justiça, recursos e execução da sentença. O que isso implica, senhores? Em relação à execução da sentença, o Código de Processo Penal Militar ele não prevê cumprimento de regime aberto, regime semiaberto. Isso se aplica à Justiça Comum Estadual, que são as regras da LEP, certo? A Lei de Execução Penal não se aplica em regra, tá? Você tem vários julgados na Justiça Militar da União aplicando normas da LEP, mas para sua prova, tá, pessoal? E eu acho difícil cobrar sobre a Justiça Militar da União, mas pode cobrar em relação à Justiça Militar Estadual, não se aplica a LEP. Por isso que o major não tem direito de começar no regime aberto. Porque, em regra, na Justiça Militar da União, só tem regime fechado. Por isso que a letra D está errada. Agora, na Justiça Militar Estadual, a gente aplica a LEP. Certo? Por quê? Porque o Código de Processo Penal ele admite essa exceção. Certo? Em relação ao quê? À execução da sentença. A mesma coisa em relação à organização da justiça. Você não tem tribunais de justiça militares nos estados? No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, São Paulo. É uma lei estadual, certo? Que organiza esses tribunais. Ela não organiza da mesma forma, certo? Que o Código de Processo Penal Militar dispõe a respeito da Justiça Militar da União. A lógica do Código de Processo Penal Militar é toda construída para se aplicar na Justiça Militar da União, certo? E aí, Michel, seu áudio está aberto. Desculpa, pessoal. O pãozinho está esfriando aqui. Dá uma mordida porque eu nem jantei. Já cheguei do trabalho e já montei a aula aqui. Então, veja bem. Em relação a recursos, execução da sentença e organização da justiça, o erro da D grande, ele fala o seguinte: que deve constar na sentença, eu entendo que não, cara. Eu entendo que o erro da D é que na Justiça Militar da União você não tem essa aplicação em regra de regime aberto, certo?
E, ok, e mesmo se tivesse, aí sim, se você aplicar a regra do Código Penal Comum, da execução penal comum, aí não precisa estar constando na sentença, certo? Então eu vejo dois equívocos aqui. O primeiro deles é esse, olha, o Código de Processo Penal Militar não prevê regime aberto, semiaberto na Justiça Militar da União. Isso se aplica na Justiça Militar Estadual. E o segundo erro é que, tá, beleza, mesmo se aplicasse, não precisa constar na sentença. Aí você vai aplicar as normas da LEP que falam, olha, se a pena é até 4 anos, inicia no regime aberto, se o réu é primário, bons antecedentes e tudo mais. Beleza? E fica ligado aí nesse artigo 6º, tá? Cai bastante essas exceções. Em relação aos recursos, pessoal, lá no Justiça Militar Estadual a gente aplica as mesmas normas do Código de Processo Penal Militar. Não tem um sistema recursal próprio, não. Mas em relação à organização da justiça e execução da pena, diferencia-se. Ok? Vamos ver a letra E. A mencionada sentença que condenou o Major John pode conceder-lhe suspensão condicional da pena? Não pode. Por quê? Não cabe suspensão condicional da pena aí. É pelo crime que ele cometeu? O estelionato impede a suspensão condicional da pena? Não, não. O estelionato não impede, mas o que impede é que a condenação dele foi de 3 anos. Para ter direito à suspensão condicional da pena, não pode ultrapassar 2 anos. Muito bom. Excelente, grande. É isso aí. A pena foi maior de 2 anos. Tá? Reforçando, tá, pessoal? Lá no nosso grupo Telegram, tem um materialzinho lá do aulão de madrugada do Direção, que tem tabela lá com os crimes que não admitem suspensão condicional da pena, do livramento condicional, tá? Tem um bom material de revisão lá de todos os tópicos. Beleza? Próxima questão. 52. O Código Penal Militar estabelece a forma de fixação da pena privativa de liberdade, prevendo as circunstâncias judiciais que devem ser consideradas pelo magistrado inicialmente. Depois estabelece também circunstâncias agravantes e atenuantes que devem ser verificadas, se existentes. Por fim, as causas majorantes e minorantes. Pessoal, o que ele está falando aqui para a gente? Véio? Esse tópico aqui é o tópico chamado aplicação da pena, que está previsto no seu edital. Qual é a regra da aplicação da pena no penal militar? É o mesmo sistema trifásico que temos no direito penal comum. Primeira fase do aplicação da pena. Aqui, nós vamos analisar o artigo 69 do Código Penal Militar. Primeira fase, artigo 69 do Código Penal Militar. Aqui, o juiz vai pegar aquelas 10 circunstâncias judiciais que você tem no 69, lembrando que no penal comum são 8, e que são diferentes. Senhores, vejam o artigo 69 do Código Penal Militar. Você tem intensidade de dolo, você tem periculosidade do sujeito, você tem requisitos da primeira fase da aplicação da pena, diferente do artigo 59 do Código Penal Comum. Não confundo. Certo? Você tem 10 circunstâncias judiciais aqui. Lá o juiz vai fixar a pena, vamos supor, a gente está falando do estelionato aqui, tá? Estelionato no penal militar, pena um pouquinho mais grave aqui que o é de 2 a 7 anos, é um pouco mais grave do que no penal comum. Então vamos voltar lá no crime de estelionato. Na primeira fase, ele vai definir a pena base, que não pode ultrapassar 7 anos, não pode ficar menor do que 2 anos, certo? Ele tem que respeitar esse quanto, tá? Beleza. E aí, na segunda fase, ele vai olhar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes, ok? Mesma coisa. A circunstância atenuante, a circunstância agravante, ela não pode ultrapassar a pena máxima, nem pode diminuir a pena mínima. Essa é uma diferença de uma circunstância atenuante e agravante, uma causa de aumento de pena e uma causa de diminuição de pena. Perfeito? Então, nunca mais confundo. Quando falar circunstância agravante, ele está falando de uma circunstância que vai aumentar a pena, mas que não pode ultrapassar o máximo nem diminuir o mínimo. Já na terceira fase, em que ele aplica
as causas de aumento de pena ou de diminuição, essas sim, senhores, elas podem diminuir a pena do mínimo ou podem aumentar a pena máxima. Só que isso é verificado na terceira fase da aplicação da pena, certo? Esse é o nosso sistema trifásico, que é o mesmo do Código Penal comum. E está em consonância com o que está escrito aí na alternativa A. Beleza? Nas outras alternativas, senhores, ele só foi trocando. Falou que a primeira fase era definir as agravantes, certo? Então ficamos com a letra A, o gabarito. Fala com sinceridade, pessoal. Quem sabia, tá, que o sistema de aplicação da pena no direito penal militar era o mesmo que o penal comum, e quem sabia que as circunstâncias judiciais do penal militar eram diferentes das circunstâncias do penal comum? Fiquem atentos a isso. O examinador ele pode colocar lá o que você está acostumado a ler no artigo 59 do Código Penal comum e te confundir. Outra coisa, fica ligado em agravantes que você só tem no penal militar, senhores. Quer ver uma? Praticar o crime com a arma da corporação. Preste atenção. Praticar o crime com a arma da corporação não induz que o crime é militar. Então, por exemplo, se eu estou de folga aqui, venho aqui para a rua e dou 3 disparos para o alto aqui em via pública. Este crime não é militar, porque eu estou com a arma da corporação. O fato de praticar o crime com a arma da corporação não atrai o crime. No estrangeiro é outra, muito bom, grande. Então você tem circunstâncias agravantes diferentes, também fique de olho nisso. Tranquilo? Então vamos nessa. Podemos passar para 53? As outras aqui ele só troca os... Essa questão é boa, pessoal. Questão de Polícia Militar do Mato Grosso. Ele quer saber uma pena que não é considerada acessória. Ou seja, ele quer uma pena principal. Aí lembra para a gente decorar o tal do morri de suprir? Por conta disso. Vai ter a questão tranquila, vai ter a questão de boa. Que é essa. Se você decorou quais são as penas principais, as outras são acessórias. O que você não pode confundir é justamente a suspensão do exercício do posto da graduação. Porque você tem duas penas acessórias que também é suspensão. Quem lembra aí? Escreve para a gente. Duas penas acessórias que também chamam-se suspensão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Suspensão dos direitos políticos. Certo? Presta atenção. Suspensão dos direitos políticos. Olha lá. A suspensão da função não é suspensão da função. Tá? É perda da função pública. Muito bom, Michel. Suspensão do pátrio poder, da tutela e da curatela. Muito bom. Cuidado, tá? Não sei seu nome. iPhone. Beleza? Não é suspensão da função. Você tem perda da função e inabilitação da função. Lá no penal comum você tem a questão da suspensão como efeito da condenação. Certo? Cuidado. Mais uma vez, pessoal que estava de manhã, a gente bateu muito nisso aí. Beleza, Rafael? A gente bateu muito nisso aí. Não confundam, tá? Efeito da condenação com penas acessórias com medidas de segurança no penal militar. Porque quando você lê algumas desses institutos, você pode ver semelhanças lá no penal comum, certo? Eles têm um tratamento bem próprio. Então, o que a gente tem aí nas alternativas? Letra A, suspensão dos direitos políticos, pena acessória. B, perda do posto patente, pena acessória. Incompatibilidade com o oficialato, quando o oficial pratica os crimes do artigo 141 ou 142, pena acessória. E a letra D, suspensão do exercício do posto da graduação ou função. A suspensão da função, portanto, Rafael, é uma pena principal, não é acessória. E por último, a inabilitação para o exercício da função pública. Beleza? Eu acho que essa questão está repetida, 54, senhores. Mas a gente já falou sobre ela, mas eu vou falar mais uma vez. E aí, como está dando tempo aqui, vamos falar da questão 54, rapidamente,
que a gente já conversou. E aí eu encerro e lanço um novo link lá para a gente continuar a correção. Pode ser, pessoal? Então, vamos lá. Essa questão aqui, eu quero que, mais uma vez, não confundam o que está no artigo 58 do Código Penal Militar com o artigo 81 do Código Penal Militar. Presta atenção no que eu vou falar. O máximo que pode ter a lei, pode prever para o crime de detenção, se ela diz assim, este crime aqui, violência contra o superior, é apenado com detenção, o máximo que ele pode botar como pena é 10 anos. Esse é o limite da pena que está lá no artigo 58, que é o gabarito da questão. Agora, presta atenção. O limite de cumprimento de pena de detenção, ou seja, ele pratica 2 crimes apenados com detenção. O limite de cumprimento de pena é de 15 anos. Então, não confunda o que está no artigo 81, que é o limite da pena unificada para o cumprimento de pena, para o limite hipotético de previsão de pena para o crime de detenção. Perfeito? Então, dê uma olhadinha nesses 2 artigos. Para a reclusão é tranquilo, tá? Lembrando que o pacote anticrime não teve nenhuma interferência em relação a isso. Então, o pacote anticrime é mais severo em relação ao penal militar, porque o sujeito pode comprar 40 anos de reclusão. Aqui não. No máximo, permanece os 30 anos. Perfeito? Por isso que o gabarito da nossa questão é a letra C. Para a reclusão de pena, o no mínimo é 1 ano, o máximo 30 anos. E aqui está vendo? Máximos genéricos, certo? O mínimo de pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Tranquilo? Pessoal, eu vou encerrar aqui e já vou criar o link já de imediato. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa, Grande? Não. Então, beleza. Vou encerrar aqui, vou criar o link novamente, beleza? Disponibilizar para vocês e a gente continua corrigindo as nossas questões táticas, beleza? Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco a gente volta, tá bom? É rapidão, só vou encerrar, vai dar uns 2 minutinhos, dar uma mastigada no pão aqui que já esfriou, beleza? Mas a gente já volta.